Você quer conhecer 3 small caps bastante interessantes e baratas para 2024, mas que recentemente se envolveram em algumas polêmicas, inclusive com a queda das ações? Confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, às segundas-feiras vamos falar sobre small caps. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações small caps que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Lembrando que basicamente o que a gente faz aqui é comentar sobre os ativos que vocês pedem. Eu quero só, antes de entrar aqui sobre as empresas em si, né, pessoal, comentar algumas coisas, né? Não, eu já falei sobre isso algumas vezes, mas não é para ninguém sair comprando as ações que a gente fala aqui, né? Até porque aqui a gente fala das ações mais de uma forma individual e não dentro de um contexto de uma carteira. Né? Ninguém sabe se a ação vai subir ou cair, o fato da ação estar barata não quer dizer que ela vai disparar. Ninguém sabe disso, pessoal, e ninguém precisa saber se a ação vai subir na semana que vem ou cair, né, para ganhar dinheiro no mercado. Tanto que a gente não sabe disso e os nossos resultados aí são os melhores do mercado. Então é muito importante que o investidor esteja preparado para ver uma ação cair. Não existe ação que não cai. Mesmo uma ação de uma boa empresa, ela pode cair 20, 30% na nossa cara, de uma hora para outra. Por isso que a gente tem estratégia, por isso que a gente tem diversificação, para amenizar esses efeitos. E outra coisa, né? Às vezes a gente faz um vídeo sobre alguma ação que a gente entende que está barata, aí a ação cai, né? Claro, a maioria das pessoas entende aqui o que a gente está dizendo, mas aí vem aqueles comentários, vocês falaram, a ação caiu, isso aí não presta. É a mesma coisa se a gente fala sobre uma ação e a ação sobe, não quer dizer que a gente sabia que ia subir. Agora, uma ação de uma boa empresa, quando cai, ela fica mais barata, não mais cara, né? É assim que funciona o mercado, tá, pessoal? Então é muito importante lembrar também, né, para quem não sabe, que a renda variável tem esse nome porque varia, e varia para cima e varia para baixo, tá? Todo mundo vai errar, todo mundo vai comprar uma ação que sobe, todo mundo vai comprar uma ação que cai também, tá? Só queria fazer esse adendo. Começando aqui, né, pessoal, com a Tupi, né, é um ativo que a gente entende sim que é barato, né? Hoje a gente pegou alguns indicadores aqui, um PL na casa de 8, um PVP na casa de 1,3, e quando a gente pega aqui, né, pessoal, olha as margens e o ROI, vê que está achatado, ou seja, os últimos resultados de Tupi vieram mais fracos do que a gente esperava e por isso os múltiplos estão até altos, né? Eles podem cair bastante aqui se a gente for olhar em relação à melhora de resultados, né? Uma empresa small cap clássica aqui, ela tem 3,9 bi de valor de mercado e apesar do yield baixo, ela tem um potencial de crescimento interessante. Agora, o que vale a pena a gente lembrar, né, pessoal? A Tupi hoje é a maior fabricante do mundo aí de blocos e cabeçotes, né, de ferro fundido para motores. É uma empresa muito forte com o mercado externo, quase toda, a maior parte da produção dela é exportação. E é uma empresa um pouco incompreendida porque ela ficou até 2019 com baixo crescimento, aí ela fez 2 aquisições gigantescas, a Texid e a MWM, que é uma empresa sensacional, né? Inclusive, se a MWM tivesse ações na bolsa, é uma ação que a gente poderia ter, pensando com uma visão mais de longo prazo, tá? Então o que acontece? É uma empresa que tem potencial, tem um mercado de reciclagem de bateria de lítio, tem motor a hidrogênio, tem gerador de combustível alternativo, biogás, biometano. É uma empresa bem interessante, além de ter essa questão de diversificação, tá? E o que aconteceu, pessoal? Há alguns dias, né, que mais precisamente no dia 25 de agosto, saiu esse fato relevante, né, com a renúncia de algumas pessoas lá do Conselho de Administração e a entrada da Aniele Francisco da Silva e do Lupe, né? Os dois aqui que estão no governo, tá? Inclusive a Aniele, não sei se vocês acompanharam, estava envolvido nessa polêmica aí do final de semana sobre a questão do uso de avião da FAB, tá? E o que acontece, pessoal? Nesse mesmo dia que a gente publicou um relatório, né, falando para os nossos clientes que não era, eu não estou falando de recomendação, mas que não era motivo de venda isso aqui, a entrada deles não era motivo de venda das ações da Tupi, né? Até porque, pessoal, isso é prerrogativa do BNDES. A gente já sabia que o BNDES, né, que é um banco
do governo, é um banco estatal, poderia colocar qualquer pessoa. Não é uma questão da gente achar que é certo, não é uma questão da gente achar que é errado, é assim que funciona. Então ninguém na Capitalismo foi pego de surpresa por causa disso, no outro dia até as ações caíram, depois voltaram a recuperar um pouco. Inclusive, né, eu recebi um e-mail de um cliente dizendo que a gente estava passando pano para a Tupi. Não é questão de passar pano, né, pessoal? Mas nós não vamos ficar discutindo política aqui, não é o nosso intuito. A gente gostaria que fossem outras pessoas, ao invés da Aniele Franco e do Carlos Roberto Lupe. Não conheço eles, né? Mas enfim, a gente gostaria que fossem outras pessoas, mas não é essa a realidade. É igual um casamento, eu gosto muito de usar esse exemplo. No casamento eu vou ter problema. Agora, se toda vez que tiver um problema eu começar a vender as minhas ações, eu não vou ser sócio de empresa nenhuma. Todas as empresas têm problema, dentro da bolsa ou fora da bolsa. A empresa que eu trabalho tem problema, a empresa que vocês trabalham tem problema também. Ninguém vai largar fora. Então eu preciso avaliar. Né, eu preciso avaliar o tamanho do problema, né, e entender se aquilo é motivo para sair de uma ação pensando no longo prazo ou não. Né? No caso aqui da Tupi, claramente que não. Isso não tem interferência no dia a dia da empresa hoje. Se um dia tiver interferência, eu posso fazer um outro vídeo para falar totalmente ao contrário. Olha, pessoal, naquele dia eu falei uma coisa, agora a gente pensa diferente, porque as pessoas têm que mudar de opinião também. Né? O investidor não pode ser aquele cara duro que só pensa sempre a mesma coisa. Tá? Então a gente continua achando o Tupi uma ação barata e bastante interessante e espera que continue da mesma forma, que a indicação dessas pessoas aqui não atrapalhe nada e o andamento da empresa, que tem bastante coisa para crescer nos próximos anos. Outra é a Azevedo e Travassos, né, pessoal, que também a gente fez um vídeo falando sobre a empresa e a ação caiu. Primeiro, tem que comentar que a empresa fez emissão de ações, então isso dilui o acionista, quem tem ações e não participar da subscrição fica com uma posição menor. E outra coisa importante, né, pessoal? Primeiro, a gente tem aqui tá tudo, PL tá negativo, na verdade, porque a empresa deu prejuízo, um PVP na casa de 1,4, não tem yield, não tem margem, não tem ROI, porque deu prejuízo, e é uma microcap, né? Ela vale 177 milhões de reais. O que acontece, né, pessoal? Primeiro, o tamanho da posição em carteira de um ativo como esse da Azevedo e Travassos tem que ser pequeno, porque é uma empresa que tem mais risco. Para vocês terem uma ideia, pessoal, isso aqui é a curva, né? É o gráfico de receita da empresa. A empresa praticamente zerou a receita e agora que ela vem voltando aqui buscar mercado. Porque o que aconteceu? Quando assumiu a nova gestão da empresa, aí capitaneada pelo Gabriel Freire, lembrando que hoje, inclusive, nós fizemos uma mentoria para os clientes da Capitalismo com a Azevedo e Travassos. Para quem não viu, está lá no nosso sistema o vídeo. É uma empresa centenária, né? Uma empresa que, inclusive, participou da pavimentação da Ponte Rio-Niterói. Ela ficou praticamente sem receita. Aqui embaixo ela teve R$1 milhão de receita. Então, a nova gestão da empresa fez toda essa questão de reestruturação, querendo aproveitar a parte de petróleo, as obras de infraestrutura, né? Então, reajustar toda a questão da dívida da empresa, tanto que hoje eles têm têm contratos, né, somando os contratos para os próximos 18 meses, de mais de R$1 bilhão. Ou seja, pessoal, é uma empresa totalmente de reestruturação. É uma empresa que praticamente zerou a receita e entrou a gestão nova. Então é importante a gente lembrar que esses casos aqui, eles têm mais risco mesmo quando a empresa é uma boa companhia e que a gente vai ter volatilidade nos resultados e nas ações também. Se empresa boa e consolidada tem variação dos resultados e no preço das ações, imagina uma empresa que vem nessa toada de reestruturação. Mas nada negativo, tá, pessoal? Mas a ação caiu 10%, 15%. Isso vai acontecer, tá? Mas é importante nesses casos aqui manter sempre uma posição menor, mas a empresa é boa, a empresa é barata, mas tem que lembrar em relação a essa questão que é um ativo que recém passou por essa grande reestruturação, tá? Praticamente ele recomeçou do zero, né? Quero, antes de falar da última empresa, pessoal, deixar 2 presentes para vocês. O nosso relatório grátis do mês de setembro, um small cap barato de forte potencial, vai estar aqui na descrição do vídeo, né? E também o nosso cupom Independência, que dá até 40% de desconto na assinatura completa. Aproveitem os últimos dias dessa promoção. Lembro que a Capitalismo tem as melhores recomendações pelos menores preços do mercado. Depois eu falo mais das nossas recomendações. E aqui nós temos o IS, né, pessoal? Talvez o exemplo que gerou mais polêmica aí nos últimos dias, da ação que acabou mais sofrendo. Nós temos uma empresa que
ela basicamente dependia a receita dela dos negócios com a Caixa. Ela tinha um modelo parecido com esse Bank Assurance, que tem Caixa Seguridade e BB Seguridade, onde ela explorava, vendia seguros, por exemplo, para os clientes lá da Caixa. O contrato foi encerrado e a Wiz fez nos últimos anos um processo de troca, né, de receita, ou seja, outro ativo de grande reestruturação. Mais um caso que, se na nossa avaliação, não estou falando em recomendação, se o investidor quer ter na carteira, é interessante ter uma posição pequena, porque é uma empresa que mudou, né? Ela mudou, ela trocou quase toda a receita dela. Ela recebe ainda lá da Caixa por contratos que foram fechados, mas o futuro de longo prazo da Wiz é sem a Caixa. Inclusive, ela fechou vários negócios, né? Eu já comentei algumas vezes sobre, por exemplo, o negócio que eles fecharam lá com o Banco Inter, onde eles pagam para explorar, né, os clientes do Banco Inter para vender seguros, por exemplo, e aí o Banco Inter e o Wiz dividem esses valores, né? A empresa tem um valor de mercado hoje de 834 milhões. A gente imagina que só esse negócio com o Inter já vale mais do que esses 834 milhões de reais. Ou seja, é um ativo barato em termos de valor de mercado também, e a gente tem que lembrar que é um caso de reestruturação, né? Então vai ter mais volatilidade, tanto nas ações quanto nos resultados da empresa, né? É um ativo barato, está com PL aqui na casa de 8 vezes, mesmo com o lucro achatado, até porque, como a empresa fez várias aquisições, vários negócios, os custos para integração desses negócios e para fazer esses negócios, eles estão sendo pagos ainda. Tem um PVP na casa de 2, mas a gente já comentou algumas vezes que essas empresas que trabalham com seguros, normalmente elas têm um patrimônio líquido menor, então não é um indicador aqui importante para olhar. Tem um yield na casa de 8,5, né? Até com a queda recente das ações, nós tivemos o yield aqui aumentando. Uma margem líquida na casa de 18, mas tranquilamente pode ultrapassar os 20, a mesma coisa o ROI pode chegar perto aí dos 30%. Tá? Então é um negócio enxuto e que tem potencial para ser uma boa pagadora de dividendos, além do potencial de crescimento da empresa. Então o que aconteceu, né, pessoal? Nós tivemos, na virada do ano, a saída do CEO de Wiz, né? Claro que a gente não gostou da saída do CEO de Wiz, mas aí a gente tem que fazer aquela questão que eu comentei ali, como no casamento, eu entender se aquilo ali é um fator para me separar da empresa ou não. E aqui eu não estou falando de recomendação, né, pessoal? Estou dizendo o que a gente usa como avaliação, né? Vou me separar ou não? Olha, a gente não gostou, mas acontece de sair CEO, foi o que eu falei lá no caso da Tupi. Se a gente for muito cri-cri em relação a essas coisas, mudou a gestão, a gente nunca vai ser sócio de ninguém, né? A empresa que vocês trabalham já não trocou o dono, já não trocou o CEO, já não trocou o diretor, já não trocou pessoas de cargo importante. A gente tem que entender se a saída dessa pessoa ela é uma questão fatal ali para pedir a separação, vamos dizer assim. Nessa época a gente entendeu que não, e inclusive a própria empresa deu um sinal que poderia fazer, né, com que a empresa fizesse menos aquisições, olhasse um pouco mais para dentro, até para conseguir dar mais resultado na última linha. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, que a nossa expectativa era o aumento de pagamento de dividendos, porque possivelmente a Wiz deixaria de fazer tantos negócios assim, tá? E o que aconteceu, pessoal? Eles divulgaram esse fato relevante, anunciando que vão fazer uma assembleia para diminuir o dividendo obrigatório de 50% para 25%. Aí vem aquele monte de gente, de novo. Não, mas isso é um absurdo, não sei o quê, né? Mas vocês mesmos estavam projetando. Pessoal, aquilo que a gente projeta pode mudar. A Capitalizo, hoje ela vende cursos. A gente não esperava vender curso, hoje a gente vende. Na vida de vocês e na vida de qualquer pessoa, de qualquer empresa, qualquer negócio, a gente tem uma diretriz e a gente pode mudar aquela diretriz. Se aparecer uma oportunidade boa amanhã, vocês podem não mudar o perfil de vocês para aproveitar essa oportunidade? Pode, né? Então, mais uma vez, é motivo porque o dividendo vai cair nesse momento, né? Simplesmente, isso que não tem nada certeiro ainda, mas o fato do dividendo cair, eu deixar de ser sócio da Wiz, no nosso entendimento, não. Claro que já teve essa questão do CEO, mais essa questão do dividendo, e isso traz insegurança para o mercado. Da mesma forma que uma empresa que se reestrutura e muda o CEO, ou muda alguma questão da empresa, ou alguma coisa não está boa no mercado. Agora, operacionalmente, a empresa continua bem, que é o mais importante.
né? Agora, pode ser que ela vá, ao invés de entregar dividendos maiores esse ano, vai demorar 2 anos. Aí, enfim, na nossa avaliação, mesmo para uma carteira de dividendos, não seria motivo para vender aqui as ações. Até porque, principalmente, a empresa só divulgou isso aqui. Ah, tem gente que diz aí que ela vai fazer mais aquisições. Não sei, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Da mesma forma que vai acontecer, pessoal, da gente fazer uma projeção e a projeção não se concretizar ou demorar mais para acontecer. No nosso entendimento, e aqui não é uma questão da Wiz, é uma questão do setor. Essas empresas pagam bons dividendos, né? Então, pode abreviar, mas em algum momento ela vai pagar bons dividendos. E mesmo que a gente tenha uma queda, não quer dizer que ela vai pagar 25. Ela está fazendo uma alteração para deixar de ser obrigatório de 50 para 25. Pode ser que ela pague 40? A gente não sabe ainda, né? E por isso a gente não pode sair atropelando. Ah, o mercado não gostou. Ok, isso faz parte, da mesma forma que às vezes a gente fala sobre alguma ação e o mercado gosta e coloca aquela ação lá para cima, tá? Então é importante, pessoal, não dá para sair atropelando as coisas e no primeiro momento, no primeiro movimento, esquecer que tem uma questão estrutural, que tem um negócio, que tem uma empresa atrás. E reitero, empresa boa, quando o preço da ação cai, ela fica mais barata, ela não fica mais cara. Eu sei que pode trazer uma sensação de angústia, uma sensação não boa, porque é melhor ver a ação subir, mas a realidade é essa e, como eu falo sempre, parem de olhar as ações individualmente. O que a gente tem que fazer, pessoal, é exatamente o que a gente faz, né? Se vocês olharem as nossas... Eu vou deixar para vocês o nosso site aqui, né? Se vocês olharem as nossas carteiras, todas elas têm performado muito bem o histórico delas. Então tem a carteira Thiago Prux lá, que, por exemplo, hoje a nossa carteira de longo prazo mais rentável, ela está com mais de 600% desde 2017 contra 80% do Ibovespa. Vocês acham que não tem ação que caiu? Tem ação que está com queda de 70% na carteira, mas é uma posição pequena, né? Tem vários ativos que estão negativos, mas são posições menores ou são compensados por outras posições. Então parem de focar muito numa ação, aquela que está subindo, aquela que está caindo, e pensem no todo, tá? Não é não errar que vai fazer vocês ganharem dinheiro. Errar, todo mundo vai errar. Mas tem que errar que nem a gente erra, de forma profissional e que não atrapalhe o todo da carteira. Lembrando, né, pessoal, que eu quero deixar aqui para vocês também o nosso contato, para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalismo por e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!